dizer boa noite, né? São 19 horas, horário de verão. Então é sempre com uma alegria muito gostosa, muito grande, que nos encontramos mais uma vez ao final do mês para darmos sequência à pauta da casa, elencando assuntos que dizem de perto com respeito à família. Então, quando esse projeto iniciou em abril, teve uma sequência de assuntos. Nós falhamos um mês, posterior a esse tema. Nós teríamos que ter mais 2, e nós temos só o mês de dezembro. Então, ficaremos devendo para o ano que vem a família e a cooperação no lar, porque em dezembro, dia 31, se Deus quiser, que Deus quer, estaremos aqui para desenvolver a família e o evangelho no lar. Assim, encerrando esta pauta de atividades. Mas, irmãos queridos, o nosso tema de hoje, ele tem uma complexidade para nós expormos as questões das nossas perturbações como seres reencarnados, como diz o nosso irmão, num grupo de família, num grupo de trabalho, num grupo social, enfim, numa sociedade que nos envolve. Então, nós temos que fazer algumas pontuais reflexões, primeiro, sobre nós, como seres que estamos reencarnados neste planeta, de provas e expiações, como nos ensina com muita clareza, com muita luz a doutrina espírita, e nós sabemos que estamos nas provas e expiações, mas também estamos reencarnados num planeta de beleza, né? De luz. Olha o casalzinho aqui, é uma alegria, né? Então esse planeta de provas e expiações tem muita maravilha, mas com tudo isso, nós precisamos saber que estamos imersos e ousamos até dizer submersos na humanidade terrestre enquanto nós no corpo, ou então, como espírito, vamos dizer, no planeta da erraticidade, também imersos e submersos em quê? Em ondas, em magnetismo, em vibrações, em sincronias. E aí nós vamos apontar as obras que já estão embasando a nossa fala. No Limiar do Infinito, de Joana de Ângeles Espírito, psicografia de Edivaldo Franco, o nosso codificador com a Gênese, o Livro dos Espíritos. Talvez utilizemos algum texto do Evangelho e, consequentemente, vamos encerrar com o amorável Dr. Bezerra de Menezes e a sua tão doce fala quando nos esclarece. Bom, então, posto isso, que estamos imersos nesta humanidade terrestre, ainda numa transição planetária, nós vamos trazer esse tema pontuando hoje o nosso momento, a nossa transição planetária. Mas para isso, vamos entender primeiro nós, este ser reencarnado. Porque se eu disser encarnado, o seu Miri vai me puxar a orelha. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, parágrafo 12 a 15, vamos entender o que Allan Kardec nos diz. Há no homem 3 coisas, irmãos. O corpo, este ser material, análogo ao dos animais, portanto, nós temos uma forte
forte da animalidade e animado pelo mesmo princípio vital, quer dizer, de toda a classe dos animais. A alma ou o espírito encarnado no corpo. E aquele elo que liga a alma e o espírito que nós denominamos perispírito. Muito bem. Aí Allan Kardec, no outro parágrafo, nos pontua: o homem tem, assim, duas naturezas. A do corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais ele tem um instinto. E da alma, ele participa da natureza dos espíritos, portanto tem a consciência, a inteligência e queremos dizer, o sexto sentido a ser desenvolvido agora no terceiro milênio, que é a intuição. Agora, por que nós estamos dizendo isso? Vamos ratificar o que ele fala no Livro dos Espíritos com a Gênese. Também no aspecto introdutório da Gênese, Allan Kardec diz: dois elementos, se quiserem, duas forças, regem o universo, irmãos. Não regem o planeta Terra, não regem nós como humanidade, regem o universo. Que duas forças ou que dois elementos são esses? O elemento material da ação e o elemento espiritual. E aí ele diz que da ação simultânea desses elementos, nós, se abstrairmos um dos elementos, ou o elemento material ou o elemento espiritual, nós não conseguiremos explicar nem dar conta dos fenômenos especiais que nos acontecem. E uma perturbação espiritual, consequentemente, é um fenômeno especial. Por isso que nós trazemos esta introdução. Vamos assim guardando seres imersos em ondas, magnetismo, vibrações, sincronias, resultado de duas forças, material e espiritual. Portanto, e ele dá um exemplo muito lindo ali, quer dizer, muito claro. Água composta de H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. É isso. Se nós tirarmos um desses compostos, a água não tem água. Então, nós não podemos jamais dissociar estes dois elementos que nos compõem. Em 1857, Allan Kardec vem para o Livro dos Espíritos e traz o mundo dos espíritos, traz essa outra força, até então desconhecida, com a clareza que ele trouxe, com os estudos, com a sistematização que ele trouxe no Pentateuco. Muito bem. Com isso, então, nós queremos dizer que somos espíritos jornadeando, né? Em muitas etapas, no corpo e fora do corpo, irmãos. Esta jornada acontece aqui e agora, e se sairmos do corpo, ela continua, porque não é muito diferente do primeiro plano espiritual que nós vamos. Bom, então, seres imersos, e aí, como nós vamos seguir também o codificador, nos dando o começo. A linha de Joana, na questão da psicologia, ela vai nos dizer assim: onde esteja o ideal humano, aí se respirará o clima psíquico que lhe é correspondente. Pois bem, sendo assim, o clima que nós respirarmos, quer dizer, as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, onde eles estiverem situados, nós construiremos e estabeleceremos o clima que vamos respirar. Será um clima de serenidade? Eu até admiro a serenidade do Chico quando chega aqui, porque eu vou falar, eu estou com o coração aqui, e ele é aquela serenidade. Então, que clima nós precisamos respirar para evitar
se estabelece uma perturbação na nossa casa. Bom, então seguindo esta linha, o Chico me ajuda agora, nós vamos trazer um recorte, eu vou pedir aos irmãos que prestem atenção, da fala do Dr. Haroldo Dutra Dias, num desses encontros com os espíritas, onde ele vai falar para nós o seguinte, talvez fique o começo baixo. Por que Joana de Ângeles se preocupou tanto em fazer uma série psicológica de tamanha envergadura? Aquilo era uma questão que ficava para ele. E aí ele descobriu a resposta. Passa para nós, Chico. Eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, né? Em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com o doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1867, se não me engano, que está no item Minha Missão, no finalzinho das respostas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. É como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E dentre esses sinais, os espíritos começam a dizer o seguinte: revelam, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, o completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, e que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, palavra dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo o domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos mesmo antes de morrer. Tamanha capacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então eu tenho pensado e tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira. E hoje sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos: cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece,
rotina diz da sua sintonia, aquilo que você mais faz durante o tempo, revela suas opções. Então, cuida da sua agenda. Tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação, de aceitação, do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. Ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto. Como nos dias o doutor dizer, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, irmãos, todo este vídeo nos chama a atenção ao que o Dr. Haroldo nos traz ali. Porque nós precisamos realmente estar atentos ao nosso psiquismo, ao nosso eu. Porque se nós estamos atentos primeiro ao nosso psiquismo e nos anteparando dos recursos que temos para termos essa saúde ou essa autonomia moral, como ele fala, nós teremos as condições de ver na nossa família, naqueles queridos, as dificuldades ou as fragilidades que possam apresentar. Então, todos esses quadros que o Dr. Haroldo nos traz ali, na verdade nos diz que nós estamos no melhor lugar, nós estamos na família certa, no lugar certo, na cidade. Por que nós estamos aqui em Capão Novo, nesse 21 de novembro, até nesse anoitecer agradável? Será por acaso? É um lugar em que estamos situados. E se nós estamos na família de hoje, é porque ali se encontraram espíritos em processos de afeto para evoluírem, para progredirem, como também se encontraram espíritos para processos de resgates, né? De conflitos, de débitos antigos também. Bom, e todos estes quadros, como ele nos fala, cuida de ti, do que tu falas, do que tu comes, como tu te relacionas com a natureza, como tu ages no dia, vai dizer da tua sintonia. Porque agora nós queremos também dizer que qualquer perturbação vai surgir da abertura mental que nós propiciarmos, que nós darmos vazão. Esta abertura mental que vai propiciar nós sintonizarmos com encarnados de uma boa sintonia, ou com irmãos desencarnados
em desafeto, em solidão, em desânimo. E como é que se sistematizam esses quadros de desintegração psíquica, que é o termo que ele fala? No desânimo, na tristeza, né? Na falta de vontade, na melancolia, chegando àquilo que o Chico convidou no início, a profundos quadros de depressão, que é um ponto já final de uma perturbação espiritual, né? Porque a depressão, ela precisa ser encarada com muito vigor, com muito afeto e com muito entendimento para ser tratada. E aqui no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando, acho que é François de Geneve, o Espírito, dá a instrução sobre a melancolia, ela começa o texto dizendo que a melancolia é normal. Quem de nós, algum dia, não se sentiu melancólico, com uma vontade de não estar naquele lugar, de não estar naquele corpo, e agora brincando, como nós fazemos com as crianças, sair voando, né? Se sentir mais leve, mais solto. Isso é normal, porque nós somos espíritos aprisionados num corpo, e aqui nós linkamos com o início da nossa fala com Allan Kardec. Então, até aí é normal essa vontade, essa melancolia, num dia de chuva, se recolher, fazer uma leitura. Tudo bem, mas o que o Espírito vai nos alertar aqui? Que nós precisamos também lutar com essa melancolia para que ela não saia da normalidade e se aprofunde em quadros de desânimo. Tá? Bom, isto posto, nós queremos também falar sobre algo que nos traz uma grande perturbação, é a autocomiseração. Nós não podemos nos autocomiserar. É uma mente aberta, é uma sintonia aberta. Mas precisamos ter clareza, queridos irmãos, que mesmo imersos na sincronicidade de pensamentos, há um Pai que nos vela. Nós não estamos assim totalmente espertos e soltos. Há um Pai que vela, há espíritos, anjos protetores, que estão também nos ajudando. Tá? Senão pareceria que nós estaríamos soltos assim no mundo. Agora eu acho que nós achamos importante também abordar algumas questões do Livro dos Espíritos, porque nós precisamos entender que uma perturbação pode acontecer por uma simples influenciação, começa numa simples influenciação, que pode ser de encarnado para encarnado, irmãos. Uma perturbação espiritual não acontece só de um espírito para um encarnado, não, de um encarnado para encarnado. Nós podemos perturbar um desencarnado com os nossos pensamentos, com as nossas lágrimas, ou às vezes com a nossa imensa saudade que nós não conseguimos dominar, ou outros pensamentos. Há uma perturbação até entre os desencarnados. Então isso nós vamos clarear. Mas o que nós vamos trazer agora é o capítulo do Allan Kardec, quando ele fala intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque essa primeira perturbação, que começa com uma simples influenciação, ela pode se aprofundar e chegar a um quadro bem mais difícil, como são as obsessões que a doutrina espírita fala com todas as letras e procura tratar. O que é tratar uma obsessão? É conversar com aquele irmão que está ligado ali ao encarnado, esclarecê-lo ao mal, trazê-lo para uma reunião e falar com ele de Jesus, trazer quadros. E é uma doutrinação. Isso não é um tabu, né? Não é algo tão difícil. Mas nós precisamos orar e vigiar para dominarmos as nossas perturbações. Às vezes numa família
queridos irmãos. Uma simples palavra detona uma faísca que se torna uma fogueira. Muitas vezes, na hora da refeição, quando que na hora da refeição nós precisamos agradecer aquela mão que plantou o arroz, aquela mão que colheu, que ensacou, que colocou no supermercado. É importante que nós façamos esses pequenos atos para preservarmos essa integridade psíquica. Bom, mas vamos ouvir. Questão 456 e 457. Os espíritos veem tudo que nós fazemos? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Aqui tudo é sim, né? Podem vê-lo, diziam os espíritos. Mas eles vão, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. E aí quando pergunta que se eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos, frequentemente desconhecem aquilo que quereris ocultar a vós mesmos. Ponto, irmão. Deu. Essas duas questões já dá para nós entrarmos no orar e vigiar. Né? Está posto aqui, bem clara a resposta dos espíritos. Aí avançando na 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Esse livro é básico para nós lermos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Que bom, então, que os espíritos que nos dirigem sejam os bons, os que nos dão boas intuições. Que não sejam aqueles necessitados que nos dão influenciações perturbadoras. Então, nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos como pais, como filhos, para preservarmos na nossa casa o equilíbrio nas relações e nas relações sociais também. E hoje nós não poderemos deixar de citar uma problemática que é o avanço da tecnologia, o avanço das mídias sociais. Os nossos pequenininhos pegam o celular e põem o dedinho já lá no YouTube, já sabem onde ir, o desenho tal, né? Vamos citar essa que vos fala, tem uma netinha que ela já vai lá, já coloca, se ela quer agora é a patrulha canina, né? Tem um assunto. Mas isso é maravilhoso, porque é progresso. Agora tudo depende do nosso uso. As mídias nos adoecem também. Quando nós abrimos nosso celular e tem uma mensagem poderosa, assim, ó, que nos impacta, seja que assunto for. Então nós precisamos, sempre que recebermos estes assuntos, procurar a fonte, procurar a origem. Será que aquela notícia que está me chegando no celular, aquela informação do WhatsApp, ela é correta? Ela tem uma fonte confiável? Porque nos adoecem. As mídias sociais nos adoecem. Tá? Então nós queremos abordar esse assunto também. Por isso que quando nós simplesmente fazemos uma exposição, procuramos trazer as fontes da nossa fala. Porque os irmãos podem sair daqui e ir buscar, ir pesquisar. Né? Qualquer notícia não nos serve. Nós temos que aprender a selecionar os fatos, as notícias, né? Para não nos perturbarmos. E encerrando então, na questão 469, Allan Kardec pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então é uma resposta que ela é mais longa, mas nós ficaremos nessa primeira parte, porque ela vai determinar a sequência da praticidade agora. Fazer o bem, depositando a confiança. 100% em Deus, como é que se torna na prática?
Voltamos ao que o doutor Haroldo falou. Questões muito simples. Vigiar o seu dia. Ao final do dia, fazer uma avaliação dos seus atos, das suas palavras, dos seus pensamentos e dizer, não, amanhã eu não vou falar isso, eu não vou pensar isso. Cada dia é um dia. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Agora, quais as saídas para detectarmos e vencermos as perturbações espirituais que assolam nossa família? E agora nós vamos entrar com o amorável doutor Bezerra de Menezes num momento belíssimo, numa dessas nossas leituras da meia-noite que avança a madrugada, quando este amorável espírito que nós sabemos que trabalha nas casas espíritas, vamos dizer com os seus alunos, como André Luiz nos seus livros cita lá as suas andanças, né, com Silas e tudo. Então está o doutor Bezerra neste livro que nós estamos lendo, com Adelino e o Jerônimo, trabalhando numa casa espírita. E após o atendimento que os irmãos da casa fazem, o doutor Bezerra aconselha que eles sigam os irmãos na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida profissional, né? Para trazerem os elementos de entendimento do que está acontecendo. Só uma pequena história. Então, há uma família que está se desintegrando, porque o pai está sofrendo um processo de perda de bens, não quer dizer aos filhos que tem um padrão de vida muito alto, a esposa não aceita. Então é uma situação bem complicada que eles estão administrando neste atendimento espiritual nessa casa espírita. Mas aí o doutor Bezerra vem na madrugada, quando eles voltam, depois que eles acompanharam os irmãos que estão sendo atendidos, ele fala assim: não deixar que a vontade enferme. Nós consideramos isso de uma beleza, de uma profundidade, que nós precisamos trazer para a nossa alma e entender. A vontade enfermada é a porta de entrada da maioria das doenças do corpo e do espírito. Mas ela não é, meus irmãos. A doutrina espírita fala que a vontade é uma das potências da alma. E o doutor Bezerra vem e diz: a vontade enfermada é a porta de entrada. Um exemplo simples. Estamos aqui na praia, lugar de caminhadas, beira do mar. Ah, mas eu não vou agora. Eu vou levantar as minhas pernas aqui no sofá. Uma pequena vontade enfermada que deixou de dar uma boa caminhada, que faz bem para o corpo, para os ossos, para a circulação, para a alma. Né, Chico? Então, é um pequeno exemplo de vontade enfermada. Os irmãos chegaram aqui hoje pela vontade de retomar um passe, de buscar um recurso, de entrar num ambiente de refazimento, de afeto. Então é genial, doutor Bezerra. Aí ele continua explicando para o grupinho que o espírito doente, e o nosso Chico abordou na prece inicial, ele somatiza no corpo, exteriorizando as fragilidades do seu psiquismo em doenças, oriundas de um mar de complexidades, como diz o doutor Bezerra. É um mar de complexidade. Por quê? Como eles estão tratando daquele caso específico, ele coloca assim: o grupo estava vivendo sobre conceitos imediatistas. O pai, a mãe e os filhos. E ainda os irmãos que faziam parte dessa sociedade que está falindo, né, no atendimento que eles estão fazendo nessa família. Porque eles viviam só o imediatismo, a materialidade. Então voltamos ao início. Nós não podemos só viver a nossa força material. Nós precisamos urgentemente viver a nossa força espiritual.
Aí diz o doutor Bezerra, porque este grupo, vivendo sob conceitos imediatistas, explorando tudo o que é mais fácil e prazeroso. Não queria, estava acostumado, nem ia na faculdade, o pai pagava, ele nem sabia que o filho não ia, era uma confusão. De ter e não de ser. E aí ele entra com aquela alma de filósofo, com aquela alma evangélica e começa assim. De odiar e não de amar. Aquele grupo estava envolvido nisso. De ressentir e não de perdoar. Assim, dando ensejo ao domínio dos espíritos de vibração inferior, que é o que o Haroldo fala também, nós estamos concatenando as ideias, que estão afastados de Deus. Então, aquela família estava naquela situação, porque estavam afastados de Deus, trazendo vibrações inferiores. Portanto, irmãos, repetindo as palavras aqui do nosso confrade e o doutor Bezerra nessa reunião, na madrugada nesse centro. Tenhamos o hábito da prece, do evangelho do lar, de trazer os pequenininhos para a evangelização das casas espíritas que tiverem, né? Comparecer a uma casa do caminho como esta, para trocar ideias, para receber um passe, para conversar com o irmão no atendimento fraterno, trazer a sua água que vai magnetizada para casa. E, finalmente, também nós vamos encerrar com a fala do amorável médico dos pobres, que diz assim para o grupo. E deu certo que no vídeo que trouxemos também isso foi falado. Agarra-te ao teu posto de serviço. Fica no teu posto de trabalho. Então, irmãos, porque é o lugar mais seguro para a espiritualidade te encontrar. O que é ficar no posto de serviço? Agarrar-se ao posto de trabalho. É ter estrada, foco, força, coragem e fé. Porque a fé tem elementos materiais, sim. Tem elementos espirituais, mas tem elementos materiais. Não podemos dizer mais nada depois que ele fala, não é? Então, oremos e vigiemos. Que Jesus nos abençoe.